Câmara Entrevista de hoje nós vamos falar sobre hipnose condicionativa. Hipnose condicionativa é uma forma de fazer com que a hipnose possa nos ajudar a viver melhor. É uma forma de pensar a hipnose como cura para algumas doenças, para alguns problemas que nós temos. Para conversar com a gente, ninguém mais, ninguém menos que o professor Luiz Carlos Croseira, o hipnólogo mais famoso do Brasil e do mundo. Não sei, tem países aí que a gente não entrou ainda, mas com o tempo a gente chega lá. O professor Luiz Carlos Croseira, ele é o criador da hipnose condicionativa. Inclusive o senhor, acho que já patenteou a hipnose condicionativa e já mandou para vários países. Ela é patenteada através da Convenção de Berna, ou seja, são 163 países membros da Convenção de Berna. O Brasil entrou em 1975, então é uma patente de direitos de intelectualidade que é válido para quase todo mundo. O senhor é presidente da Sociedade de Hipnologia? Isso, Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa, né? Sou proprietário do Instituto Brasileiro de Hipnologia, cuja sede é aqui na cidade de Jaú. Olha que coisa interessante, eu não sabia que aqui tinha a sede do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Santo da casa não faz milagre, Vera. A gente temos que sair bastante, né? Sair pelo mundo para ser valorizado lá fora, para depois ser reconhecido no lugar onde a gente habita. Mas eu até peço perdão pela ignorância, mas eu acho que agora, depois da nossa entrevista, talvez a gente já comece a colher bons frutos aqui em Jaú. Mas fala para mim, vai professor. Ser difícil agora entrar nas filas de banco, né? Ir no mercado vai ser mais complicado, né? Principalmente eu andava à frente da minha casa de chinela havaiana e de shorts, né? Agora a pessoa passa, começa a ficar olhando, mas essa liberdade com certeza já ela vem se reduzindo gradativamente. Eu já tenho sentido algumas diferenças que as pessoas olham, né? Hipnólogo, né? Então, mas nada, eu sou o Croseira daqui, né? Nascido aqui em Jaú, casado aqui em Jaú, tenho esposa, filhos. A gente conhece pouco de hipnose, então assim, todo hipnólogo pra gente, a gente já olha com certo receio, né? Já por desconhecimento, por ignorância mesmo. Então, tem gente que tem até um certo medo, mas vamos começar a falar de hipnose condicionativa. O que é hipnose condicionativa? Por que eu batizei como hipnose condicionativa? Porque todo comportamento humano é condicionado. Desde o momento que a gente nasce, você anda. A tua forma de andar é um condicionamento. Você observou as pessoas andando ao seu redor na infância e criou um condicionamento para andar. Por que nós conseguimos falar o nosso português? Porque a nossa fala, ela é condicionada, adestramos a mente, criamos condicionamentos para a nossa fala, para nós conseguirmos nos comunicar através da fala. A maneira de você dormir é um condicionamento, de tomar banho é um condicionamento, os hábitos, os costumes, as disciplinas, tudo isso é condicionamento. Então, se a mente é condicionada, ela pode ser descondicionada e recondicionada. E muitas das doenças nascem através de condicionamentos. Por exemplo, o alcoolismo, o alcoólatra, a mente dele foi condicionada? Sim, puramente. Das drogas em geral é tudo condicionamento. Você passa a aceitar o álcool, você passa a aceitar drogas na sua vida como um condicionamento. Então, nós podemos descondicionar e recondicionar. É um tratamento rápido. Como é que você faz para recondicionar um alcoólatra? Como é que você trabalha essa questão? Então, tem registros dentro da memória que nós temos que trabalhar, esses registros. O grande trunfo da hipnose condicionativa, que muda totalmente a psicanálise, a psicologia convencional, ela muda todos os conceitos. Acreditava-se há séculos atrás que para que você mudasse um comportamento, você teria que vivenciar um trauma de novo. Você tem medo de dirigir, por exemplo. Então, você é levado ao momento do trauma, vive de novo e toma consciência que aquilo lá foi passado e pronto. Teoricamente, a própria psicologia, a psicanálise trabalha dentro desse condicionamento. A hipnose clássica trabalha com esses condicionamentos. Depois, em 1927 para cá, Milton Erickson, médico americano, colocou para o mundo que através de metáforas, através de sugestões, você pode mudar um comportamento.
sem ter que vivenciar, sofrer de novo. Ou seja, se mesmo o medo de dirigir agora é levado, é preparada a mente da pessoa para ela acreditar que se ela sentar num carro confortável, seguro, tranquilo, tal, ela vai sair dirigindo. Então, de 1927 para cá, os conceitos psicológicos mudaram. E agora, na década de 80, eu venho e falo totalmente ao contrário. Não precisa sofrer de novo, não precisa trabalhar metáforas e sugestões. Jesus Cristo trabalhava metáforas e sugestões. E os milagres de Jesus ocorreram através de metáforas. Essas metáforas têm que ser passadas para uma outra pessoa durante uma sessão de hipnose, durante um transe, é isso? Sim, ou através de uma conversa, através de um diálogo, tá? A eficiência maior é durante um transe hipnótico? Sim, porque já vai direto registrar dentro da memória. Não precisa passar pelo racional, né? O racional a gente afasta. A hipnose é porque afastamos a parte crítica do racional e entramos no conteúdo de memória. Então não precisa, na hora da hipnose, a pessoa aceitar ou não. Não depende da crença dela. Nessa hora ela não está raciocinando? Não, na hora da hipnose ela não está raciocinando. Por isso que chama-se estado alterado de consciência ou percepção. E aí conseguimos chegar até os registros da gestação sua, por exemplo. Então, tudo que você disser... Vou te fazer uma proposta. Quer passar por uma experiência de hipnose, Vera? Depois você relata para os telespectadores? Vamos lá. Eu acho fantástico, sabe? Assim você sente e aí você vai ver as diferenças, tá? Você me apresenta um problema, uma queixa e nós vamos tratar. E depois você relata para o telespectador. Aí tá vendo, não sei se desafio. Eu não sei se foi o medo, eu me esqueci dos meus problemas. O medo ele te barra, o medo ele paralisa, o medo faz com que você não desenvolva, tá? Quando você fica perante certas situações do desconhecido, por exemplo, o que é o desconhecido? Você não tem o registro dentro da memória. Eu falo para você, filadinomenil dimetilpirazolona. Você vai buscar no seu registro de memória automaticamente e não tem nada, você não acha essa palavra, filadinomenil dimetilpirazolona. É a fórmula da antiga cibalena. Quando criança aqui em Jaú eu brincava... Isso é literalmente um palavrão muito grande. Esse é um palavrão. E nos cursos até a gente exemplifica isso, né? Como é que o desconhecido é exatamente isso, você não teve a experiência, não vivenciou. Então, quando você não tem vivência, não tem experiência, você bloqueia as coisas, você barra as coisas na sua vida. Como é que você pode falar assim, olha, eu não gosto de tal comida, se você nunca provou? Você não pode não gostar de uma coisa que você não provou. Tem comida que eu não gosto e nunca comi. Mas você pode ter subliminarmente recebido essa informação ao longo da tua vida. Por exemplo, sabia que a maioria dos problemas do ser humano nascem na gestação? Então vamos lá, um alerta às mamães aí. Intrauterino ainda? Sim. Sentimentos de rejeição da mãe passa para o feto e o bebê já vai nascer, lá na adolescência ele vai ter os transtornos. Se você pegar hoje todos os criminosos que vivem no nosso país, todos foram rejeitados na gestação. Se você pegar todos os usuários de droga, mamãe e papai que está me ouvindo agora aqui de Jaú, se o seu filho é usuário de droga, presta atenção, você é o responsável. Você pai, você mãe é o responsável. Por quê? Porque foi você que rejeitou o teu filho na gestação. As drogas começam na gestação. Mas isso para todos? Todos, é um padrão. Desvios de comportamento. Todos os desvios de comportamento nascem num estado de rejeição. Isso é científico? Lá na Sim, claro. Claro. E se você nasce e continua sendo rejeitado, hoje, segundo o IBGE, 80% dos casamentos são dissolvidos em menos de 5 anos. Isso me preocupa. Isso é um dado que me preocupa muito. Por quê? Porque 80% desses casamentos são dissolvidos e os frutos, os filhos desses casamentos vão ser problema, a maioria deles. Mais de 90% vão ser problemas. Dificuldades independente na da escola, idade da independente da idade.
Porque muita gente imagina que se separando, esperando os filhos atingirem a adolescência ou um pouco mais, com 18, 20, besteira. Será menos traumático para os filhos. Aquilo que os filhos ouviram atrás das portas, atrás das paredes da casa, tudo isso está registrado dentro da memória. Um péssimo convívio entre os pais vai refletir na vida dos filhos e vai refletir para o resto da vida, porque aquele registro que tem com relação ao casamento que ficou na mente dos filhos vai se refletir na vida adulta deles. E eles vão ser casamentos frustrados também. Deixa eu voltar um pouquinho na nossa conversa. No caso do... Agora você vai me perguntar o que a hipnose tem a ver com isso. Somos cientistas da mente, né? Como cientista, eu tenho que ver pelo lado científico, ou seja, a mente não é tocável. A mente, ela é invisível. Você não consegue enxergar a mente, ouvir a mente, cheirar a mente, degustar a mente, nem tocar a mente. A mente é energia. Quando nós tratamos conteúdos de memória, conteúdos da mente, nós estamos só trabalhando a energia. Então, o que nós descobrimos foi um método. A hipnose já existe há 4.500 anos. No inconsciente, no subconsciente, a hipnose trabalha? Subconsciente não existe. Olha como se mudam os conceitos. Subconsciente não existe. Então, o que existe, o que se pensa, por exemplo, eu lembro vagamente, então está no subconsciente, tenho vaga lembrança. Não, depende da tua ansiedade. Quanto maior a ansiedade, o racional é controlado pela tua ansiedade. Se você eleva a tua ansiedade, o racional fecha e não vem a lembrança de memória. É o branco que dá na hora de uma prova, por exemplo. Quando você está tranquilo, relaxada, tá? O racional está aberto, porque a ansiedade está baixa. Só voltando às mudanças de conceitos, o que eu descobri na década de 80, aqui na cidade de Jó, foi o seguinte, com relação, voltando ao registro lá, de vivenciar o trauma através dos métodos clássicos, de trabalhar metáforas e sugestões. E o que é a hipnose condicionativa? O que ela muda em tudo isso, em toda a história das ciências psíquicas? Nós vamos até o trauma através da hipnose e removemos toda a emoção do trauma e bloqueamos essa emoção. Quando nós bloqueamos essa emoção, a mente não consegue mais ter acesso ao registro e puxar a emoção, então a fisiologia não recebe mais a descarga emocional. Ou seja, se aquela lembrança do trauma, ela vem a partir de agora, ela vem já sem a emoção. Então você consegue falar tranquilo já. E nós damos aí a motivação geral para a pessoa e pronto, tratamento de dirigir é 1 ou 2 sessões. Se você fizer isso com a psicologia convencional, você vai demorar anos, 5 anos. Tem terapias que duram 10 anos. Nos métodos clássicos demoraria mais de 1 ano, nos ericksonianos demoraria 6 meses, 8 meses, e a condicionativa é de duas sessões. E aí muda-se, revoluciona todos os conceitos científicos, e é por isso que a gente está sendo requisitado em todo mundo. E foi por isso também que nós requisitamos hoje o professor Luiz Carlos Crozeira. Nós estamos falando de hipnose condicionativa. A gente vai parar para o intervalo, é rápido, daqui a pouquinho continuamos a nossa conversa. Até já! É sempre hora de colocar areia nos vasos de plantas. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Zé, pra que esses lápis? Mãe, você não sabe? Prato colorido que vai ficar fora. É, mas não é assim que colore. É com arroz, feijão, carne, legumes, verduras. E uma fruta de sobremesa. Mas tá igual do papai. Como é que você acha que eu faço pra ficar forte? Prato colorido. Acho que eu também tô precisando de um desses. O Ministério da Saúde investe em ações para que você tenha uma vida saudável. Faça a sua parte, mantenha uma alimentação equilibrada e faça atividade física regularmente. Viver bem é viver com saúde. A gente era amigo de infância. 25 anos. Não foi nada. Foi 2 pessoas brigando no meio da balada. Coisa que a gente vê todo dia. O Renato nunca gostou de briga, nem na época da escola, quando a gente jogava futebol. O cara sempre foi da paz. Ele queria viver na paz, sem se incomodar, sem arranjar confusão com ninguém.
Ele era daqueles caras que não gostava de ver ninguém brigando. Pra ele, brigar não fazia o menor sentido. Aquele dia a gente tinha saído pra comemorar o emprego novo dele. Só que daí, no meio da balada, teve um empurra. Ele foi separar uma briga e um cara tava armado e atirou nele. Não tem nada que pode mudar o meu passado. Mas tem algo que pode mudar o seu futuro. Ter um Brasil sem armas não vai trazer o meu irmão, Meu pai. minha mãe, minha irmã, meu filho de volta. Mas pode impedir que você perca alguém da sua família. Eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Não. E isso a gente pode fazer. Sem armas, sem tiro, sem morte. Tire uma arma do futuro do Brasil. Ministério da Justiça, Governo Federal. Quem diria que o trabalho do Manuel em Manicoré ajudaria a proteger o meio ambiente e a deixar os pratos do chefe Silveira deliciosos em São Paulo? O nosso sustento depende da nossa floresta. Com os recursos do Fundo Amazônia, o BNDES financia projetos de uso sustentável da floresta, como o do Manuel. Agora a gente vende a castanha daqui para a indústria. Aí a nossa renda aumentou, que olha só. Quando o BNDES apoia a conservação da Amazônia, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Hipnose condicionativa é o tema do nosso Câmara Entrevista de hoje. O professor Luiz Carlos Crozeira, presidente da Sociedade Brasileira de Hipnologia, está aqui conosco. E eu quero perguntar o seguinte: a hipnose, a condicionativa, ela tem alguma aplicação em nível preventivo? Sem dúvida, inclusive para o próprio câncer. Prevenção de todas as doenças. A hipnose preventiva hoje quando a gente utiliza qualquer sessão, hoje são feitas cerca de 75 mil atendimentos por mês com a hipnose condicionativa, através dos nossos quase 4 mil alunos. Quando eles fazem uma sessão de hipnose, eles já estão atuando de forma preventiva para qualquer tipo de doença. Tá? Através da mente, nós conseguimos filtrar as informações e canalizar para a própria fisiologia uma limpeza orgânica. Tem pessoas que saem da sessão com vontade de fazer xixi, que é muito comum, e aí a gente observou que o volume da urina era muito maior, o triplo do normal, e é por causa dessa limpeza que é feita no organismo. Uma autolimpeza, uma filtragem de tudo que você tem dentro de você, que você carrega dentro do seu metabolismo. E automaticamente as pessoas relatam: Luiz, eu observei que tinha pozinho em cima do xixi depois da sessão. São cálculos renais que dissolvem. A hipnose foi só um instrumento, mais nada. O hipnólogo, ele não é curandeiro, não cura ninguém. A força de vontade, a fé de cada um é que faz com que as pessoas se curem. Toda cura é uma autocura. O hipnólogo é só um facilitador do processo terapêutico e nada mais que isso. A hipnose é só uma ferramenta para a gente chegar onde as pessoas querem chegar. Eu acho que o maior medo dos pais hoje em dia é em relação à violência e às drogas, álcool e as outras drogas, todas as drogas que a gente conhece. Como é que os pais podem trabalhar com a hipnose essas situações para que essas crianças, esses adolescentes não enveredem aí por esse caminho? Bom, como eu disse no bloco anterior, os próprios responsáveis pelas drogas são os pais. Então, eu tenho aconselhado os pais virem buscar as técnicas no instituto, através dos cursos, e tratar os filhos em casa. Esse é o melhor caminho. Quantos anos a gente começa a tratar de 8 de uma anos criança? de idade já é possível. A partir de 8 anos. Aliás, na hipnose condicionativa dá para tratar até feto. Então, uma criança recém-nascida, através da projeção da mente. A mente é energia, como a gente também comentou no bloco anterior. Tudo que nós temos é dentro de um campo energético, né? Como eu falei que a hipnose é quântica, ela é psicobioenergética e metafísica, nós temos conseguido, através da hipnose, através de métodos de projeção da mente, fazer tratamento à distância.
Então temos experiências assim fantásticas, relatos fantásticos com relação à questão de projeção, até achar a pessoa sequestrada através da projeção. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acho que essa questão do álcool e das drogas... O drogas... próprio pensamento é quântico. Quando você pensa, o que é o pensamento? O pensamento é a energia, o pensamento é onde nasce toda aquela propulsão de energia que vai fazer você dar um passo, vai fazer você correr, tá? É o próprio pensamento. Você pensa primeiro para depois gerar a ação. Eu não consigo coçar a ponta do meu nariz se a minha mente não mandar essa informação para que eu movimentasse o músculo do dedo. Quando você tem um cliente seu que ele é vítima das drogas e você vai trabalhar, vai submetê-lo a uma sessão de hipnose para fazer com que ele se livre desse problema. De forma bem prática, a partir do momento que ele está hipnotizado, como é que funciona? Você dá uma ordem ou uma sugestão? Saia das drogas é ruim? Como é que funciona? Não funciona. Não é dessa maneira. Só para que a gente possa meio que entender como acontece. Atualmente, como é energia... Quando você tem sensação de prazer e satisfação, que a droga gera, é um alimento para a mente. Isso. A sensação de prazer e satisfação é que alimenta a mente. Então, eu tenho que ir lá no mecanismo da vontade. Porque a pessoa não vai comprar a droga, a pessoa não vai consumir a droga, seja por qualquer meio, se a vontade não mandar. Tá. Então, eu vou lá no mecanismo da vontade, que está dentro do contexto da mente. E faço o desvio dessa vontade primeiro. Isso é um dos pontos, para não haver abstinência nem compulsão. Esse desvio de que jeito? É uma ordem? Como que é? Sim, eu vou programar a mente para fazer o desvio. Quando ela ver, quando sentir vontade, através da visão, através do olfato, do paladar, da audição, do tato, eu vou dar uma rejeição no caso de droga tem que ser rejeição. Vai gerar o quê? Mal-estar, indisposição, dor de cabeça, ânsia, náusea. Você dá um outro significado para o prazer que ele tinha. Sim, mas veja bem, que era um prazer, não vai passar a ser um basta desprazer. você criar os novos condicionamentos. Você tem que pegar essa mente que está doente, a mente está doente. A fuga é a droga. Eu tenho que gerar uma nova fuga, mais saudável, porque a nossa mente é como uma panela de pressão, tá? Você vai recebendo as tensões do dia e tem que sair por alguns buracos, como uma panela de pressão. Tá? Se você tampa as saídas da fuga, essa pessoa vai entrar num estado depressivo. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer os desvios dos mecanismos da mente para que a pessoa não entre na abstinência e na compulsão. Tá? Então, se a mente cria, a mente também ela consegue curar. Então está aí o processo. Só que ele tem registros lá da gestação que estão influenciando ele a ir para o caminho das drogas, para a fuga. Lá na infância tem os registros da infância. Você tem vários aspectos para abordar. O bullying nas escolas, por exemplo, pode ter gerado isso. Então eu tenho que fazer essa limpeza, nós chamamos de higienização mental. Você vai tratar vários pontos, então. E isso, não é só a questão maconha, por exemplo. Entendi. Agora, a pessoa tem que querer efetivamente parar do hábito do costume da droga. Entendi. Não é o pai e a mãe querer, não. É o filho querer. Agora, quantos pais usam também a droga dentro de casa? Lamentavelmente. A gente tem todo tipo de situação. Então, é o que nós aconselhamos. Os pais vêm, pegam a ferramenta e vai tratar o próprio filho em casa. Você tem um trabalho junto ao pessoal do Exército, não tem? Sim, um trabalho que começou há 2 anos atrás, lá em Brasília. Nós temos um hospital militar do Exército. Como é que você conseguiu chegar no Exército com hipnose? Como é que foi isso? Olha, é incrível. É Recife e Brasília. Os cursos são dados dentro do Hospital do Exército. Nós temos um grupo de voluntários hoje em Brasília, alunos voluntários, que uma vez por semana eles se dedicam ao hospital. Eles vão lá e tem os pacientes para atender lá dentro do Hospital do Exército. E nós, daqui de Jaú, damos toda a assessoria para o pessoal que está lá atuando no Hospital do Exército. Essa assessoria é para os servidores do Exército? Sim, e para as famílias. São 75 mil servidores do Exército, né, militares, e família dos militares também, que se servem do hospital. Estamos dentro da aeronáutica também. Dentro do hospital. Agora está sendo levado para a aeronáutica também, enfim.
Mas ainda funciona dentro do hospital para as pessoas, os servidores ou os dependentes dos servidores, os que estão ali hospitalizados. Não só, o hospital ele também tem um serviço que eu achei muito fantástico, chamado NET, Núcleo de Estudo, como é que é, Jefferson, minha assessora? É de terapias integradas, é o Núcleo de Terapias Integradas do Exército, que põe lá acupuntura, tem N terapias, e a hipnose condicionativa entrou também, foi adotada pelo Exército. Na realidade, a hipnose condicionativa foi adotada pelo Exército, não foi eu que fui propor, foi o Exército que me propôs a integração junto no NET. E no NET, por exemplo, vocês trabalham a hipnose de forma preventiva? Não só. Não só, preventiva terapeuticamente também. Tá. Então, se trata desde uma simples ansiedade, uma pessoa que tem um trauma lá, uma fobia, uma síndrome, um pânico, até um câncer, até a AIDS. A hipnose condicionativa, ela também trata a AIDS. A carga retroviral zera. Ou seja, se você tem um vírus da AIDS dentro do organismo que te baixa o fator imunológico, que está agregado, o fator imunológico com a AIDS, então quando você eleva a autoestima do indivíduo, o fator imunológico eleva junto. E o seu próprio organismo cria as defesas. Então quanto mais vontade, mais fé, quanto mais você quer ficar livre do problema, isso melhor para a gente. Agora, quando você desanima, porque você pega um resultado médico, o médico vira para você e fala assim, olha, aproveita que você tem aí 6 meses de vida. Pronto, já registrou essa informação dentro da memória, a pessoa simplesmente vai ter 6 meses de vida, porque foi decretado isso. Agora, se você for contra esse decreto, que o médico te registrou lá, você é contra, eu não aceito isso, eu não quero isso para a minha vida. E ponto final. Manda tudo plantar a fava. E você vai agora lutar, a sua luta é uma luta interior. Posso te fazer uma proposta, até um desafio? Claro. Numa próxima oportunidade, você tem clientes ou pacientes, eu não sei como é que vocês chamam, são clientes ou pacientes? Para quem é da área médica, são pacientes, são termos que a própria medicina determina. Esses nomes é nosso e ninguém tira. Então, paciente é termo médico, mas como eu tenho muitos médicos, que são meus alunos, então, para eles é paciente. Para o restante é cliente. Tem como a gente trazer aqui alguns clientes, pacientes que tenham se curado de doenças como a AIDS, por exemplo, usando o recurso da hipnose? Precisaria fazer o levantamento se aqui na região houve algum tratamento nesse sentido. Tá? Você não teria que trazer gente de fora, com relação específica à AIDS. Mas com relação a N outras situações, dá para a gente trabalhar também. 2 perguntas bem rapidamente, nós estamos com pouco tempo. A hipnose, será que ela não vai não encontra muita dificuldade por parte de laboratórios farmacêuticos? Porque para a indústria dos remédios também não interessa um procedimento que cure sem precisar dos remédios ou que cure diminuindo consideravelmente o uso dos remédios. É por isso que nós somos perseguidos, não é? É uma perseguição normal, natural, estava previsto tudo isso. Hoje eu tenho que ter advogado 24 horas, por exemplo, à minha disposição. Lógico que a indústria da saúde hoje é uma grande indústria. Se você pegar, por exemplo, os maços de cigarro, atrás dos maços de cigarro, o que você vê no Brasil? Os milhões de cigarros que são aquelas fabricados mensagens que pode provocar subliminares, são informações, câncer, mensagens subliminares que estão atrás do maço de cigarro, induzindo a doença, induzindo você até a morte, tá? Então, eles estão implantando através do Ministério da Saúde, dentro da sua memória, da minha e de todos nós. Mas quando ele diz não fume, ele não me condiciona a não fumar? O não na mente, o que condiciona? Ao sim. Se beber, não dirija. Não. A mente não registra o não. Ela transforma em sim. Então, ninguém parou de beber e de dirigir porque essa frase, se beber, não dirija. Ah. Os marqueteiros que criaram essas frases foram muito bem, elaborou muito bem para a pessoa beber e para a pessoa dirigir. Ninguém parou de beber e de dirigir. Só que, atrás dos maços de cigarro, eles criam estímulos para as pessoas ficarem doentes. E aí tem toda uma indústria por detrás da saúde.
E ninguém me trouxe um resultado. Quantos anos esses maços de cigarro trazem essas supostas doenças? Muitos anos. Muitos anos? Muitos anos. Né? E agora eu te pergunto, alguém me trouxe uma estatística que as pessoas diminuíram a quantidade de fumo com essa propaganda? Não. Ninguém parou de fumar por causa dessa propaganda. Lá na Europa nós vemos lá uma tarja preta sem fumar mata. Mas a foto ali não choca? Faça só isso. A foto entra como propaganda subliminar para induzir as pessoas a fumarem e a terem as doenças. Mas eu olho aquela foto, eu tenho medo de fumar. Sim, não. Mas se eu olho aquela foto, eu tenho medo. Mas pro fumante inverterá, aquilo lá é como se fosse nada. Agora, está induzindo toda uma população de um país inteiro a ficar doente. E isso acelera todo um processo, tá? Porque a nossa mente é psicossomática. Nós psicossomatizamos tudo isso. Pensamos automaticamente. Se você convive com uma pessoa depressiva, por exemplo, você mãe que está me assistindo agora, você tem depressão, os seus filhos vão ter tendência à depressão. Por quê? Porque são psicossomáticos. Eles vão psicossomatizar a sua depressão. Quantas das dores são psicossomáticas? Você sabia que 90% das pessoas que buscam a clínica médica hoje vão por carência afetiva, como uma forma de chamar a atenção dos familiares, por uma simples carência afetiva? Porque hoje as pessoas não têm mais tempo para trocar ideia, dialogar, receber carinho, dar carinho. As pessoas não têm mais tempo. Eu te agradeço. Gostaria muito de continuar aqui conversando, mas o nosso tempo já está acabando. Eu vou pedir para o Beto colocar o telefone, o site do instituto aí do professor, para que as pessoas possam entrar em contato e possam tirar as suas dúvidas. Muito obrigada por ter vindo. Então, o Instituto de Hipnologia agradece você, tá? Eu que agradeço. A TV Câmara, toda essa equipe maravilhosa. Tá? Obrigada. E estamos à disposição. Eu acho que levar o conhecimento da população, as informações desse jeito que a gente está levando, é muito importante. E vamos usar os canais de comunicação que a gente tem para reverter um pouquinho e ajudar essa população tão necessitada de informação. Câmara Entrevista fica por aqui hoje. A gente se vê num próximo. Até mais.